nome é Jaqueline, eu sou aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e nesse vídeo eu estarei ministrando a aula sobre cadeias alimentares. Mas antes de começar nossa aula, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve e deixa o seu like. Agora, bora lá para nossa aula? Bom, antes de começar a aula, nosso sumáriozinho aí para a gente se situar do que a gente vai falar nessa aula. Então, primeiramente, o que são as cadeias alimentares, como que essas cadeias alimentares são estruturadas e como elas formam as teias alimentares. Vamos lá começar com cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? A definição que a gente tem é que a cadeia alimentar ela consiste em uma sequência de trocas de matéria e energia entre os seres vivos. Mas o que seria essa troca de energia, de matéria entre os seres vivos? Bom, eu coloquei aí um exemplozinho de cadeia alimentar, que a gente vai fragmentar ela ao longo da nossa aula para entender parte por parte. Mas vamos colocar aqui, ó. A gente tem uma alga. A alga ela vai servir de alimento para o caracol. O caracol vai servir de alimento para o peixe e o peixe vai servir de alimento para a garça. Então aí a gente tem uma cadeia alimentar, são indivíduos se alimentando, organismos se alimentando de outros organismos, né? Para a aquisição de matéria e energia. Então, nesse caso aí, o caracolzinho comeu a alga para obter a matéria e energia necessária para que ele possa desempenhar suas funções no meio, no ambiente. Da mesma forma que o peixe se alimenta do caracolzinho, ele vai obter essa matéria e energia, né, que é através da alimentação, também para desempenhar suas funções no meio. O que seriam essas funções? Dele nadar, dele se reproduzir, de outras funções que o peixe pode desempenhar no local onde ele vive. E esse peixe vai servir de alimento para a garça poder obter matéria e energia através desse peixe e desempenhar suas funções no sistema. Então, a cadeia tem esse ciclo, ela é linear, né? Ela começa em um lugar e ela vai terminar num lugar, né? Vai terminar. E a gente vai agora desmembrar parte a parte dessa cadeia. Dentro da cadeia alimentar, a gente pode dividir ela em três partes. Os organismos dentro dessa cadeia alimentar, em produtores, consumidores e decompositores. O que seriam esses produtores? Os produtores são os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, os organismos autótrofos, que são capazes de fazer a fotossíntese. Não necessitam se alimentar de um outro organismo para obter a sua matéria e energia. Eles são capazes de produzi-la. Se você quiser saber mais sobre a questão da fotossíntese, como que ela funciona, vai lá na nossa aula sobre fotossíntese que está no nosso canal da professora Andressa. A outra parte que a gente pode dividir são os consumidores, que são os organismos que necessitam se alimentar de outros organismos, ou seja, os heterotrófos. Os heterotrófos eles não têm capacidade de produzir a sua própria matéria e energia para desempenhar suas funções no meio. Então, eles têm que se alimentar de outros organismos, ou um produtor, ou um outro consumidor, que a gente vai ver mais para frente sobre isso. E, por último, a gente tem os decompositores. São os organismos que vão realizar a decomposição, tanto dos produtores que vierem a morrer, ou dos consumidores que vierem a morrer. Então, os decompositores eles vão estar sempre no final da cadeia alimentar, porque eles vão ser responsáveis por fazer essa decomposição desses animais, desses organismos, né? Não só dos animais, mas de todos os organismos ali que estão presentes no meio. Bom, dentro da cadeia alimentar, não sei se vocês repararam lá na primeira que eu coloquei, que a gente tem uma seta. E essa seta, ela indica serve de alimento para... Então, nesse caso, a grama serve de alimento para o gafanhoto. Então, essa seta, ela vai indicar isso, indicar o sentido que está a cadeia alimentar. E ela significa, tem esse sentido, serve de alimento para.
E a transferência de energia, ela ocorre de um ser vivo para o outro através da alimentação, né? Essa troca de energia vai ocorrer. E a cadeia alimentar, ela sempre vai começar com o autótrofo, que vai produzir seu próprio alimento. E vai terminar sempre com um heterotrófo, que nesse caso são os fungos, né? Os fungos, as bactérias, que vão ser os decompositores da nossa cadeia alimentar. Voltando lá na questão da seta, então no nosso exemplo aqui, a gente tem a grama serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a cobra. A gente vai ver nesse slide aqui sobre níveis tróficos. E a gente vai ver onde se situa cada nível trófico dentro dessa cadeia, onde cada organismo vai se encontrar dentro dessa cadeia linear. Como eu disse para vocês, ela pode ser dividida de uma das formas entre os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, aqui inicialmente os produtores, os consumidores no meio da cadeia alimentar e os decompositores aqui ao final da cadeia alimentar. Bom, a gente começa aqui com o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico, quem sempre vai estar nesse primeiro nível trófico? Um produtor, né? Que ele não se alimenta, né? Ele produz o seu próprio alimento e ele vai estar sempre no primeiro nível trófico, no início da cadeia alimentar. Depois a gente tem os demais níveis tróficos, que são os consumidores. E como vocês podem perceber, a gente pode ter mais do que um consumidor, né? E aí a gente tem o nome específico que a gente dá. Então, o consumidor primário, que está sendo o primeiro organismo a consumir dentro dessa cadeia, ele está no segundo nível trófico. Ué, mas por que consumidor primário, nível trófico secundário? Lembra, a gente está numa sequência, é uma cadeia linear. Então, a gente tem o primeiro organismo, que está no primeiro nível trófico, que é o produtor. A gente passa para o segundo organismo, que está no segundo nível trófico, que é o primeiro consumidor, porque a grama não consumiu nada, ela produz o seu próprio alimento. Depois o gafanhoto, o segundo organismo, vai servir de alimento para o sapo. O sapo é o terceiro organismo dentro dessa cadeia. Ele está no terceiro nível trófico. Mas dentro dos consumidores, ele é o segundo consumidor. Então, ele é denominado consumidor secundário. E o sapo serve de alimento para a cobra, que ela está no quarto nível trófico, ela é o quarto organismo dentro dessa cadeia e é o consumidor terciário, porque ele é o segundo a consumir, contando aqui do gafanhoto. E os decompositores, eles estão sempre no último nível trófico, porque eles vão decompor qualquer um desses animais. Então, pode ser que a grama não foi consumida pelo gafanhoto, mas ela pode vir a morrer. A hora que ela morrer, ela vai ser decomposta por um decompositor. Da mesma forma que o gafanhoto, ele não pode ser comido pelo sapo, mas vier a morrer. Ele vai ser decomposto por um decompositor. Pode ser um fungo ou uma bactéria. Então, estabelecendo, a cadeia alimentar, ela é linear, sempre começa com um produtor, que é um autótrofo. Você vai ter níveis tróficos dentro dessa cadeia. Quem é o primeiro organismo, o segundo. A gente vai ter os consumidores, vai ter a classificação do consumidor, se ele vai ser primário, secundário. E sempre ao final dessa cadeia, que é um heterotrófo, os decompositores. E como que essas cadeias alimentares podem se transformar em teias? Teias, elas são formadas por várias cadeias alimentares. Pode parecer uma bagunça agora, mas as teias alimentares, elas vão incluir os consumidores onívoros. Por quê? Vamos voltar aqui.
Nesse caso aqui, a gente tem consumidores, um herbívoro, que seria o gafanhoto, que ele come a grama, então ele é um herbívoro. A gente tem o sapo, que ele é carnívoro, porque ele está comendo aqui o gafanhoto, e a cobra, também carnívora, porque está se alimentando do sapo. Mas se a gente tivesse um outro animal aqui, que ele também comesse, não só se alimentasse de outro animal, mas também se alimentasse de plantas, ele seria um onívoro. Então a gente teria que puxar uma seta para indicar um outro organismo que ele também consome, que é o que vai acontecer dentro das teias alimentares. As teias alimentares vão considerar tudo o que serve de alimento para. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, dentro dessa teia alimentar, uma cadeia, ok? Ó, os decompositores sempre no final aqui, isso aqui está representando que eles estão no final, que eles vão estar no final de toda essa teia alimentar, sempre eles vão estar no final. Então tá, a gente tem os produtores aqui, ó, flores, sementes, frutos. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, que a gente estava lá do nosso gafanhoto. Então, o gafanhoto ele vai se alimentar de um produtor. Aí, esse gafanhoto vai servir de alimento para o sapo. O sapo vai servir de alimento para a serpente. E a serpente vai servir de alimento para o gavião, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma cadeia alimentar linear seguindo, ok? Mas você vê outras setas sendo puxadas aqui, ó. Nós não temos só a serpente que come sapo, mas outros animais também comem, como o gavião. Um exemplo é o gavião, que ele se alimenta do sapo. Mas o gavião, depois ele vai servir de alimento para os decompositores, ok? Mas a gente chama o gavião, a onça, esses predadores de topo de cadeia. O que seria o topo da cadeia? Seria o último consumidor, o nível trófico mais alto, né? Que seria esse último consumidor. Nosso exemplozinho aqui, ó, a gente tem as plantas no primeiro nível trófico, o gafanhoto no segundo nível trófico, o sapo no terceiro nível trófico, a serpente no quarto nível trófico e o gavião no quinto nível trófico. Então, o gavião seria o topo da cadeia, que ele se alimenta de todos os animais, mas ele não serve de alimento para. Só os decompositores podem comê-lo, né? Após ele morrer. E dentro dessa cadeia a gente tem vários, ó. O gafanhoto serve de alimento para o escorpião, para a andorinha, para o besouro. Então, tem essas várias ramificações aí. Porque um animal, ele não vai se alimentar somente de um. Igual a onça. A onça, o coelho serve de alimento para a onça, para a raposa, a tartaruga, para a onça, o cateixe, que seria um porquinho aqui, vamos dizer assim, serve de alimento para a onça. Então, a onça é o topo da cadeia alimentar. E aí, vocês veem toda uma interação aqui correndo com todos esses animais através da cadeia alimentar, né? Da teia alimentar, depois a junção dessas cadeias vão formar as teias alimentares. Então, o fluxo de energia ocorrendo aí de várias maneiras. Mas, como que funciona esse fluxo de energia dentro das cadeias alimentares? A gente vai ter os níveis tróficos e, de acordo com os níveis tróficos, vão ocorrer perdas de energia. E essas perdas de energia podem ser por calor para o ambiente, que a gente está calculando aqui em quilocaloria, que é como aquela medida que a gente usa para quantas quilocalorias você ingeriu no dia. É mais ou menos isso. Por exemplo, no nosso exemplo que a gente estava dando, a gente tem a grama. A grama, inicialmente, que esse gafanhoto vai ingerir, tem 1000 quilocalorias. É um exemplo fictício aqui, tá, gente?
e ela está no primeiro nível trófico. O gafanhoto, ele já não vai ter as mesmas 1000 calorias da grama, porque vai ter se perdido essa energia para o calor, para o ambiente, porque o animal, o organismo, ele está em constante movimento ali, se produzindo, pulando, fazendo várias atividades e perdendo essa energia que ele adquiriu. Então, vai ter ali 100 quilocalorias. Passando por terceiro nível trófico, o sapo já vai perder também essas quilocalorias. No final, vai só ter 10 quilocalorias. Daquela inicial lá, de 1000 que foi ingerida pelo gafanhoto, ela foi perdida, o sapo vai lá, se alimenta do gafanhoto, também vai perder essa energia para o meio, e a serpente no final vai ficar com uma quilocaloria daquelas 1000 iniciais. Então, de acordo com o nível trófico, quanto maior o nível trófico, mais vai se perdendo essa energia inicial. Ela vai se dissipando, não fica no animal, porque ele tem as atividades que ele exerce ali dentro daquele ecossistema. Então, vamos lá. As cadeias alimentares, elas são lineares, tem a seta que vai indicar serve de alimento para. A gente tem separado em produtor, consumidor e decompositor. Depois a gente tem os níveis tróficos, tem o nível trófico primário, secundário, terciário, quantos níveis tróficos for necessário até chegar no predador de topo, que ele não vai servir de alimento para mais ninguém, somente os decompositores. E a gente também vai ter os consumidores, primário, secundário, terciário, e até chegar também ao predador de topo. Seria isso sobre cadeia alimentar. E é isso, pessoal, sobre a nossa aula sobre cadeias alimentares. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem ligados aí no canal para mais novidades. Tchau, tchau e até mais!